tá bom? Então tá. Nem tudo que eu sinto é firme, nem tudo que eu penso tá certo, nem tudo que eu faço é o que eu quero mesmo. Pô, que beleza, hein? Francamente. Mas tá aí. No final quem manda ainda sou eu. Afinal, eu só faço aquilo que eu quero fazer, não é isso? Afinal, isso que é liberdade. Liberdade é não ter que se render, não ter que obedecer, não é isso? Não ter que obedecer ninguém. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Esvaziou-se, humilhou-se. Eu passei a vida inteira tentando não obedecer ninguém, tentando mandar em mim mesmo. Mas no final, eu não conseguia nem mandar em mim mesmo, nem nas minhas próprias vontades. Isso que eu chamo de liberdade é o quê, então? Isso não é liberdade. Pior. É só troca de dono. Eu achei que me render era me perder. Mas parece que foi assim que ele venceu. Se eu entregar o controle, eu perco ou eu fico livre? Boa noite de novo, Arena. Vocês estão muito mortos, gente. Vamos acordar aí pra tirar meu nervosismo. Nervosismo? É isso. Vocês têm que gritar pra tirar meu nervosismo, gente. Vai lá. Boa noite, Arena. Já deu uma diminuída aí, 1% de 99. Obrigado, viu, gente? Antes da gente poder começar, a Renan já falou que eu sou tudo ali, né? Eu sou eu, é isso. Eu queria que a igreja fechasse os seus olhos um instante pra gente poder estar orando. Senhor, meu Deus eterno Pai, eu quero entregar, Senhor, esse Arena, Pai, em suas mãos, Deus. Que antes de mim aqui seja o Espírito Santo, Pai. Nós cremos, Deus, que o Senhor selecionou pessoas para estar aqui hoje, Pai. Que o Senhor vai falar com elas imensamente, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, Pai. Proteger sua mente, Deus, e seu coração. Amém? Só tem um aviso para dar para vocês. Eu tenho um pouquinho só de dificuldade de atenção. E aí, eu vou pedir para não ficar andando, ficar conversando, porque eu percebo tudo ao mesmo tempo. Aí para mim fica um pouquinho difícil, eu me perco, tá bom? Tá bom, gente? Bom, o tema da minha palavra é liberdade condicional. E eu vou pedir aqui 2 voluntários, valendo um Pix. Olha, gente, quem que chegou? Eu queria saber quem de vocês sabe o que é liberdade condicional, valendo um Pix. Quem que vai falar primeiro?
condicional. Vocês sabem? Sabe? Vamos? Pode arriscar, ué. Eu tô valendo Pix, vale tudo. Liberdade condicional. Não sei muito, gente. Posso estar errada, mas prefiro arriscar. Prefiro tentar, pelo menos. Eu acho que é quando você decide realmente abrir mão de algo que você sabe que está destruindo alguma área de sua vida. Eu acho que quando você realmente decide de corpo e alma e espírito aquilo que está destruindo. E às vezes a gente ignora isso. Uma salva de palmas, mas ainda não é. Ainda não é o que a resposta. E você sabe alguma coisa, Emanuel? Ezequiel? É quem tem cara de Emanuel, gente. Vou fazer o quê? Não sabe? O quê? Ganha. Peraí, que vai arriscar rapidinho. Boa noite, Arena. Também liberdade condicional é significado. Você se libertar de algo que te aprisiona condicionalmente. Não? Mais alguém vai? Então vai. A tia Juju vai. A liberdade condicional na legislação brasileira é quando você é liberto parcialmente. Por exemplo, você cumpre acho que 1/3 da sua pena, e aí você vai embora de dia, você é solto, e aí das 6 horas da noite você tem que voltar e dormir na cadeia, dormir na prisão. Então é uma liberdade parcial. Você está liberta até metade do dia, no outro dia você tem que voltar para ir preso de novo. É isso? Uma salva de palmas. A liberdade condicional é um benefício que permite a um preso cumprir o fim da sua pena fora da cadeia. Guarda esse desde que siga certas regras. Muitas das vezes, nós vivemos em liberdade condicional e nós não percebemos que nós vivemos em liberdade condicional. E é justamente esse não perceber que nós agradamos, de certa forma, o inimigo. O inimigo, ele não quer ser percebido, então ele vai nas entrelinhas. E quer ver onde que eu vou te provar que o inimigo segue essa linha de raciocínio de liberdade condicional? No desde que. Então, eu sou dono de mim desde que eu finja ser forte o tempo todo. Tá certo ou tá errado? Seguindo na linha do inimigo. Tá certo? Na linha do inimigo, gente. Tá certo. Vamos na linha dele. Você pode ficar com quem você quiser, desde que ninguém supra esse vazio que existe em você. Tá certo ou tá errado na visão do inimigo? Tá certo ou tá errado? Tô falando muito perto, hein? Por quê? Você pode beber o quanto você quiser para amenizar a sua dor, desde que você acorde muito pior no outro dia. Tá certo? Na visão do inimigo, tá, gente? Você pode ficar no telefone para fugir da sua realidade, para fugir dos seus problemas, desde que você esqueça que existe um Cristo e uma vida fora das redes sociais. Tá certo ou tá errado? Você pode pecar o quanto você quiser. Você é livre para pecar, meu filho, tem isso não. Você pode pecar o quanto que você quiser. Você pode continuar a alimentar o seu pecado de estimação. Pode continuar simpatizando com o pecado, não tem problema não. Desde que você perca a sua eternidade. O inimigo, ele não quer ser percebido. Ele não quer colocar coisas na sua cabeça. Ele quer tirar as afirmações de Cristo sobre você. Quando nós estamos presos, quando nós estamos em liberdade condicional, o inimigo tampa a voz de Cristo em nossas vidas. O inimigo, esse desde que é uma troca, certo? O inimigo, ele sempre vai querer algo em troca. Nada pro pecado é de graça. O inimigo não é bonzinho, o pecado só é gostoso, mas depois tem a consequência. O pecado, ele pede algo em troca. Ele pede a sua dignidade, ele pede a sua identidade, ele pede a sua eternidade.
quero que, para quem está anotando, eu vou falar 3 pontos com vocês, pode ser? O primeiro ponto que eu quero falar é a falsa liberdade. Coloca eu no trono. Quem está lá em cima? É o Alan? É o Cleitinho? Cleitinho, você coloca Filipenses 2:5? Tem como colocar na NVI? Não tem aqui, gente. Nossa. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Voltando no que eu disse antes, quando nós estamos em liberdade condicional, nós não conseguimos ouvir a voz de Cristo. E qual voz, então, nós escutamos, Emily? Nós escutamos a voz do mundo, a voz do inimigo. O mundo, ele fala assim: faça o que seu coração mandar, meu bem. Não tem esse trem aqui, não. Pode ficar em paz. É que, nossa, seu coração mandou. Seu coração está mandando cuidar, olhar só para você, olha só para você. O seu coração está falando assim: não, que eu preciso fazer isso por mim. Eu mesmo tenho que ser o dono da minha vida. Eu que tenho que estar no centro das coisas. Se o seu coração manda, tá tudo bem. É o seu coração, só você sente, só você sabe. Mas a Bíblia diz assim. Cleitinho, você coloca pra gente Jeremias 17:9? Bugou o computador? Não tem problema não, então eu vou continuando. Depois a gente volta. Nesse versículo, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, se o meu coração, ele é enganoso, por que eu devo seguir o que ele diz? Quando o nosso coração começa a governar as nossas decisões, começa a governar as nossas vidas, ele nos conduz para desejos passageiros, para o pecado, para o nosso orgulho, para o nosso ego, para nós mesmos. E isso condiz com o que a Bíblia diz? Sim ou não? Sim, gente, que isso? Sai daí. Não, vamos lá, deixa eu ouvir bem alto, gente. Gente, vocês estão com sono, vocês estão cansados, né? Vocês bateram laje, que eu sei. Para. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E o nosso coração nos leva a caminhos que não são de Cristo. Entendi. Tá bom. Então, se o meu coração me faz escravo de mim. E tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, é que sem Cristo, nós nunca seremos livres. Emily, como assim? Que coisa louca, o que você está falando? Que sem Cristo nós nunca seremos livres? Que isso? Não estou entendendo. Eu vou te provar. Sempre nós estaremos servindo pessoas ou alguma coisa. Um exemplo que eu vou dar é o dinheiro. Às vezes você é escravo do dinheiro, da aprovação das pessoas, dos prazeres, o ego, da pornografia, do seu pecado de estimação e da sua zona de conforto. Muitas das vezes, nós somos escravos da opinião alheia. Nós somos escravos dos pensamentos dos outros sobre nós. Nós somos escravos daquilo que nós achamos ser melhor para a gente. Mas, deixa eu te dizer que a autonomia sem Cristo não nos torna livre. Ela apenas troca uma prisão pela outra. E a pergunta que eu queria deixar para você é que quem está sentado no trono do seu coração? Jesus ou o seu eu? Se você quer realmente ser livre de verdade, você tem que conhecer o verdadeiro evangelho. Conhecer a Cristo de verdade. Se render ao Pai. Se render ao Senhor dos Senhores. Agora, para o nosso segundo ponto, que é: Cristo mostra que rendição não é fraqueza.
Abre para mim Filipenses 2, 6. Dá para abrir? Já tá, gente, desculpa. Falei que eu tinha TDAH, vocês não querem acreditar, ué. Tá bom, obrigado. Gente, quem que não traz a Bíblia pra igreja que não vai pro céu, não, tá bom? Aí, ó. Filipenses 2, 6. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Próximo. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Próximo. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cara, pensa comigo o negócio. Jesus, ele poderia ter descido da cruz. Poderia ter falado, para, não quero, não vou fazer mais isso. Ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para dizer não. Ele tinha poder para não sacrificar por alguém como eu e como você. Mas ele permaneceu. E sabe por quê? Porque o amor, ele era muito maior que a dor que ele sentiu. O amor que Cristo fez por você, o pecado de cruz, ó. A morte de cruz foi um favor imerecido para nós. Nós não merecíamos essa morte. Mas Cristo fez por amor a pessoas como a mim e você. A cruz, ela não nos revela um Cristo fraco. Ela revela pra gente um Salvador que escolheu obedecer ao Pai para nos resgatar. Se você, depois que eu falei sobre algumas das liberdades condicional, e ainda assim percebeu o seu erro, nossa, eu vivo assim. Gente, quando eu tava fazendo a palavra, tinha umas coisas que eu falava, meu Deus, eu não quero pregar, não quero mais, porque, né, serve pra gente também. Mas se você entende que, cara, eu me encaixo aí. Eu me encaixo porque muitas das vezes eu decido as coisas por mim e não falo com Deus. Muitas das vezes eu acho que eu sou muito melhor que Deus e por isso que as minhas decisões são melhores. Muitas das vezes eu deixo o pecado tomar conta de uma parte da minha vida e tá tudo bem. Muitas das vezes eu viro escravo das pessoas porque eu não quero me sentir só, porque eu negligenciei aquilo que Deus tem pra mim. Se você que entendeu isso e que entendeu essa situação e mesmo assim não quer sair da sua liberdade condicional, não quer sair da sua zona de conforto, não quer largar esse pecado de estimação, deixa eu te dizer uma coisa. Quando conhecemos a verdade, entendemos que Cristo fez na cruz, e ainda assim nós insistimos em viver como senhores das nossas vidas. E quando a gente vive como senhores das nossas próprias vidas, nós estamos desprezando o preço da cruz. Nós estamos desprezando o ato de Jesus. Nós estamos vivendo como se a cruz não tivesse importância para nós. Mas Emily está dizendo que eu desprezo o ato de Jesus, que eu desprezo os benefícios que Jesus deu pra gente depois da sua morte? Sim, eu estou dizendo que você faz com que tudo que Ele tem feito, tudo que Ele fez por você, não tenha valor na sua vida. Cara, um cara morreu. E você ainda peca. Um cara morreu. Ele não nos conhecia. Um cara morreu por mim antes, para que você hoje pudesse ser livre. E ainda assim você brinca de ser cristão. Nós não somos nada nem de pó. Somos escravos dos nossos próprios pecados. Nós somos escravos daquilo que nós escondemos. Nós somos escravos da falta de
comunhão com os nossos. Nós somos escravos da falta do passado. Nós somos escravos daquilo que nós não contamos aos outros e nem sequer a Deus. Se hoje você entende que, cara, eu vivo assim, eu vivo preso em alguma coisa, eu vivo preso no meu passado, eu vivo preso no relacionamento com meu pai, porque ele não me amou. E eu sou escravo disso, porque hoje eu sou o que o meu pai não me ensinou a ser. Às vezes você fica preso no que te faltou lá atrás. Isso te faz escravo. Eu não mereço amor porque eu não fui amada pelos meus pais. Eu não mereço amor porque eles me negligenciaram. Eu não mereço amor porque lá atrás fizeram bullying comigo, me machucaram, me menosprezaram. Cara, Cristo morreu por mim e por você. E isso não é o suficiente? O que você quer mais para sair desse teu pecado? O que você quer mais para viver o sobrenatural de Deus? Hoje é necessário que nós entendermos que Cristo nos deu uma oportunidade. Ainda está nos dando uma oportunidade. Porque se Jesus voltar, não tem como mais. Não tem como você querer ser liberto, ser livre, quando Jesus já estiver aqui. O que você vai fazer quando Ele voltar? Aproveita que Jesus ainda, com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça, nos perdoa e nos faz novos. Nos quebra, nos molda de novo. Hoje eu queria deixar para vocês é que o pecado não nos cabe mais. Ficar preso ao passado não nos cabe mais. A bebida, a vício, não nos cabe mais. Você não é igual aos outros. Jesus te escolheu. E se Ele te escolheu, e se Ele planejou algo na sua vida, você precisa mudar. Você precisa ser um cristão diferente a partir de agora. Como que vai fazer? Você precisa parar de mostrar uma coisa na rede social e viver uma coisa fora. Você precisa de parar de viver com os dois senhores. Na Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores. Então, beleza. Então, se eu não sou como cristão, não tenho me parecido como cristão, eu tô parecido com quem? Satanás. E como que faz? Você quer parecer com Jesus ou quer parecer com Satanás? Você tem atitude de cristão ou atitude de alguém que não serve a Cristo? Como que vai fazer? Ai, gente. Agora a gente vai pro terceiro tópico. Eu juro que eu tô acabando. Jesus é o Senhor. E confessar isso... Gente, eu falo muito errado, meu Deus. E confessar isso muda tudo. Você coloca pra mim Filipenses 2:9. Acho que vai ser melhor ler aqui. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Pode passar. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Mais um. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, ele não termina a história de Jesus na cruz. Depois da humilhação, da obediência, Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome acima de todo nome. Isso nos mostra que entregarmos não é em vão. Tudo que nós entregamos não é em vão. Jesus, ele não é apenas alguém para a gente admirar, para a gente se espelhar. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém, gente? Amém. Vocês estão parecendo meio coagidos, desculpa. Vamos dar um amém mais alto aí, por favor? É reconhecer isso, não apenas com uma frase, mas é de fato entregar aquela área que você custa. É entregar o pecado que você alimenta. É entregar o que tem te aprisionado. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo,
as nossas escolhas, as nossas vontades, os nossos sonhos, nós estamos livres. Cristo nos faz livres. O peso diminui. Gente, é incrível, incrível. Vou usar um exemplo meu aqui da minha história aqui de vida. Antes de eu vir para a igreja, gente, eu era menina muito, nossa, difícil. Em todos os aspectos. Por quê? Eu não conseguia, eu vivia presa ao passado, presa às pessoas, presa às situações. E aí eu vivia com peso, gente, eu não conseguia dormir. Era muito difícil. Eu deitava minha cabeça no travesseiro assim e falava, meu pai do céu. Gente, eu sou tenebrosa, desculpa da palavra, mas eu sou um cocô. Não tem como. Eu sou horrível, eu sou feia. Eu me odeio, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Ninguém me quis. Não é possível. Ninguém me queria. Não sou bem-vinda. Eu odeio meu cabelo, eu odeio minha casa, eu odeio minha família, eu odeio quem eu sou. Eu cheguei ao ponto, o inimigo, ele fez uma coisa, eu fiquei tão presa às artimanhas que eu esqueci o que Cristo afirmou sobre mim. Eu perdi quem eu era. E era sempre pesado, gente. Eu acordava com uma dor de cabeça, porque eu chorava a madrugada inteira. Eu chorava a madrugada inteira porque eu me sentia sozinha. Eu me sentia sozinha e eu não sabia para onde ir. Quando nós estamos em liberdade condicional, nós nos sentimos sozinhos. Nós achamos que ninguém passa pelo que a gente passou. E a gente acaba cego. E se a gente não tomar cuidado, a gente se afunda. E depois que eu conheci Jesus, né, eu conheci Jesus através do Arena. O Farney me trouxe na igreja, né, que ele ia me buscar de Uno todo dia, mesmo eu não querendo ir. Ele ia lá, ele fazia eu trocar de roupa e entrar. E eu cheguei aqui na igreja e comecei a frequentar. E aí, quando eu aceitei Jesus, gente, é instantâneo? Não, mas é um processo muito mais leve. Cristo, ele me ensinou que sim, eu sou amada e que eu não preciso viver escrava das minhas dores. Hoje que eu quero dizer para vocês que vocês não têm que ser escravos daquilo que talvez vocês não tenham tido. Talvez da defesa que você queria, talvez do amor que você necessitava, talvez o que, gente? Talvez do amor que você necessitava. Agora, para a gente poder fechar, quando nós assumimos Jesus com todo o nosso coração, que nós o amamos, que nós não queremos mais ser iguais a antes, deixamos de viver para nós mesmos e começamos a viver para Cristo. A verdadeira liberdade começa quando Jesus ocupa o lugar de Senhor em nossas vidas. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Se puder diminuir as luzes. Hoje Deus está te dando uma oportunidade, porque você ainda tem essa oportunidade. Ai, Emily, mas você está falando, está me oprimindo? Não estou te oprimindo, estou te dizendo a verdade. Eu queria, ai, Emily, você ainda tem tempo. E se eu fosse você, eu corria, porque ainda tem tempo. Ainda tem tempo de você se curar das dores que te aprisionam. Ainda tem tempo de você largar seu pecado de estimação. Ainda tem tempo de você sair da sua zona de conforto. Ainda tem tempo. O amor de Jesus não é barganha. O amor de Jesus, ele dá sem esperar nada em troca. Que hoje vocês possam entender isso. Que vocês possam entender que Cristo ainda está disponível para vocês. E que talvez ele volte daqui 10 segundos. Volte daqui 2 dias, daqui 1 hora. Volte amanhã. E se ele voltar? O que vai ser de vocês? O que vai ser de mim? Agora eu queria pedir para a igreja fechar os seus olhos. E só quem quiser vir aqui na frente. Vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Se você sabe que ainda tem tempo. Ainda tem tempo de você pedir perdão. Ainda tem tempo de você pedir para que Deus te cure. Se que hoje você precisa de cura. Se hoje você precisa do perdão de Deus, é agora. É agora. Se você não vir, eu não sei o que pode acontecer, porque você ainda
tem tempo. Ainda. Então como que vai fazer? Você vai querer continuar vivendo essa vida? Eu queria pedir para os líderes do Arena